Olá, mulheres! Sejam muito bem-vindas ao nosso estudo bíblico do Evangelho de João. Aqui é a pastora Evelyn e eu estou muito feliz em tê-las aqui no canal. Tenho certeza que vai ser um tempo precioso, onde o Espírito Santo irá trazer coisas novas ao coração de cada uma de vocês. Antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer uma oração. Você pode fechar os teus olhos? Pai, graça nós te damos nesta hora. Eu glorifico ao Senhor pela vida de cada uma dessas mulheres que estão me ouvindo. Tenho certeza que foi o Senhor quem colocou esse desejo no coração de cada uma delas. Que o Senhor venha abençoá-las, ó Deus, que o Senhor venha recompensá-las, ó Pai, porque estão se dispondo a buscar mais do Senhor, a te conhecer melhor através da Tua Palavra, pois a Tua Palavra é a verdade, a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, é luz para a nossa vida. Nós sabemos que nós só podemos crescer, ó Deus, se nós conhecermos a Tua Palavra, pois nela também diz que o Seu povo tem se perdido porque lhe falta o conhecimento. E esse conhecimento que nós precisamos para a nossa vida está na revelação da Tua Palavra. Então que o Senhor venha abrir o entendimento de cada uma delas hoje, que elas possam ter cada vez mais fome e sede de Te buscar e conhecer e crescer também no conhecimento, não apenas na graça. Pois o Teu próprio Filho Jesus, a Tua Palavra diz que Ele crescia em estatura, crescia na graça, mas também no conhecimento. Jesus é o nosso maior inspirador em nós conhecermos a Tua Palavra, pois Ele lia as Escrituras e conhecia cada uma delas. Então que o Senhor nos abençoe e eu quero profetizar que nenhuma delas irá parar pela metade. Elas irão começar hoje e irão dar término para a honra e glória do Seu nome. Assim nós oramos e Te apresentamos este momento em nome de Jesus. Amém? Bom, queridas, antes de nós começarmos, é importante que você esteja com a sua Bíblia, tá bom? Que você tenha em mãos também papel e caneta para fazer algumas anotações, se desejar. É muito importante também que antes de você ouvir agora o áudio, se você ainda não leu o capítulo 1, sugiro que você leia e depois você volte aqui para estar acompanhando pelo áudio, tá? Para você poder entender melhor o que nós vamos estar abordando. Eu não vou estar falando versículo por versículo, pois não daria tempo, né? Ficaria muito extenso o áudio. Eu vou comentar os mais relevantes, os mais importantes, aqueles que vão apresentar um melhor entendimento, né, de todo o contexto do capítulo 1, é o qual nós vamos estar estudando neste dia, ok? Então, Bíblia na mão, caneta e papel, vamos lá? Então, eu vou fazer um comentário aqui do versículo 1 ao 3, ok? Então, você já leia para você entender sobre o que eu vou falar. Então, mediante ali o título de verbo que João fala de Jesus, que ele é o verbo que se fez carne, esse verbo é traduzido para o grego, que é a língua original de todo o Novo Testamento. Todo o livro do Novo Testamento é escrito na língua grega, ok? Então, esse verbo significa logos. E João, ele apresenta Jesus como a palavra de Deus personificada, ou seja, a palavra, o verbo logos que se personificou em uma pessoa. A narrativa, lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 1, começa com a criação do universo e prossegue até a criação do homem. Você pode estar lendo lá no capítulo 1 e 2 de Gênesis, ok? E o relato aqui em João, no capítulo 1, versículo 1, relembra um pouco da criação e revela a eternidade. Está dando aqui uma ênfase
de que antes da criação do universo material, o Verbo, que é Jesus, ele já existia. Aqui também é interessante nós darmos uma parada, porque para muitas pessoas a vida de Jesus começou no ventre de Maria, mas isso não é verdade. Jesus, desde a criação do mundo, ele já existia, ele esteve presente, ele participou da criação do mundo e mantém toda essa criação até os dias de hoje. Então Jesus ele já existia, Deus usou Maria, escolheu ela dentre todas as mulheres que haviam naquela época, pois ela achou graça aos olhos do Senhor e escolheu ela para estar gerando o filho dele, que seria Jesus, o Messias, aquele que salvaria o mundo. Vamos lá para o versículo 4. Leia aí na sua Bíblia o que diz o versículo 4, que eu vou estar comentando aqui com você. Então, o homem, ele depende de Deus para viver. A nossa existência, seja física ou espiritual, depende do poder provedor de Deus. Mas o Filho, por outro lado, ou seja, Jesus, em si mesmo tem a vida por toda a eternidade, porque ele já era, ele sempre existiu desde o início, ele é a própria vida. A vida, Jesus também é a luz dos homens, é isso que está dizendo o versículo 4, que Jesus é a luz dos homens. Então, essa figura de linguagem que o versículo está nos apresentando, nos traz o quê? O conceito da revelação. Ou seja, por ser a luz, Jesus nos revela, tanto Deus como o pecado. Então, como Jesus é a luz dos homens, ele revela ao nosso coração tanto Deus como o Pai, quanto o pecado. Você vai ver isso lá em Salmos, no capítulo 36, no versículo 9. Tudo bem até aqui? Vamos para o versículo 5. Acompanhe aí a leitura na sua Bíblia. Então, diante disso que o versículo está nos mostrando, Jesus ele veio a esse mundo de trevas para trazer a luz espiritual. Você pode ver uma referência também no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 2. Depois você vai lá e lê. Então, a luz de Jesus brilha no mundo, nesse mundo mau e pecaminoso, que é controlado por quem? Por Satanás. E apesar do homem, nós estarmos em trevas espirituais, muitos não entendem a luz e nem querem receber essa luz que é Jesus. Então, apesar de Satanás e seus demônios resistirem à luz, eles não podem superar o poder da luz de Cristo, amém? Jesus, a luz sempre será maior do que as trevas, mesmo alguns resistindo a essa luz e não querendo aceitá-la, porque Jesus é a vida e a luz, e aqueles que o aceitam tornam-se filhos da luz. Lá em João, no capítulo 12, no versículo 35 e 36, você vai encontrar também essa referência. E todos aqueles que aceitam a Jesus tornam-se filhos da luz, por isso que ele é a nossa luz. Quando os cristãos, quando nós recebemos a luz que é Cristo, nós passamos a fazer parte de uma nova criação. Amém? Você pode ler 2 Coríntios 4, do 3 ao 6, que você vai compreender também melhor esse novo nascimento. Vamos para o versículo 6. Esse versículo ele mostra a diferença entre João e Jesus. Jesus é Deus. João Batista foi um homem enviado por Deus. Jesus é a luz dos homens. E João ele veio para testificar essa luz. Como eu disse lá no início, João é aquele que veio preparar o caminho para o Messias, Então ele veio anunciar a obra que Jesus iria fazer no tempo oportuno, no tempo determinado por Deus. João Batista, ele é conhecido como o arauto de Cristo. O que um arauto faz? O arauto
É aquela pessoa, se você já assistiu algum filme antigo sobre reinos, você já viu que sempre que um rei ele vai fazer alguma coisa, que ele vai anunciar, que ele vai fazer algo, ele envia alguém ao reino vizinho, né? Aí ele abre aquele rolinho e ele vai ler a mensagem do rei, ele vai dizer o que aquele outro rei daquele reino vai fazer, vai estar fazendo, vai estar proclamando. Então, o arauto nada mais é que um mensageiro, ok? João Batista, ele é um mensageiro. Então, Jesus é Deus e João Batista foi um homem enviado por Deus. E a nossa função, assim como a de João, não é atrair as pessoas para nós, mas para Jesus. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós nos deixamos influenciar pelos dons que o Senhor nos dá, né? E ao invés de nós mostrarmos o caminho que é Cristo, nós involuntariamente erramos em trazer as pessoas para perto de nós. Isso, nós não podemos cometer esse erro. João Batista era um homem que tinha o seu coração totalmente voltado para o Senhor e ele sabia bem qual era o papel dele, tanto que ele disse que aquele que viria após ele não era digno nem de desatar as sandálias dos pés dele. Então, é importante nós sabermos qual é a nossa função. E a nossa função é atrair as pessoas para Jesus. A sua oração não pode ser mais importante do que o que Jesus pode fazer, né? Aquilo que você faz através de Cristo não pode ser mais importante do que o próprio Cristo, ok? Então, a escuridão, ela era tão intensa que Deus teve que enviar o seu Filho para nos mostrar a luz. E a decadência moral não estava apenas no mundo, mas também em Israel e nos seus líderes religiosos. A época em que Jesus veio, né, Israel estava completamente corrompida, totalmente dominada pelos romanos, o povo já havia se perdido, os líderes religiosos já estavam, né, totalmente corrompidos. Então, a decadência moral não era apenas no mundo, não era apenas fora do povo de Deus, mas era principalmente em Israel. Vamos ao versículo 7 e 8. Leia aí na sua Bíblia. Então, quando lá no versículo 8 também diz que ele não era a luz, não era ele quem? João Batista. João Batista não era a luz, mas ele veio para que testificasse a luz. Então, a expressão para que testificasse significa dar testemunho ou declarar. Por isso que eu disse lá no início, né? Porque nós vamos aprender acerca de Jesus através do testemunho de João Batista. João Batista ele veio exatamente para isso, para testificar a luz. Que luz? Jesus é a nossa luz. Então João ele usou o verbo testemunhar cerca de 39 vezes e o substantivo testemunho aproximadamente 14 vezes no seu evangelho. Então isso era muito importante para ele alcançar o seu propósito, ou seja, dar testemunho correto de Jesus. Ele se preocupava muito em dar o testemunho correto de Jesus como Messias, aqueles que creriam nele. Você pode ler lá em João, no capítulo 20, verso 30 e 31. Versículo 10. Aqui o mundo se refere à totalidade da sociedade, né? Independente de ser de Deus ou não, né? Toda a sociedade do mundo em si, né? Independente se age conforme as leis de Deus, conforme a sua palavra, né? Se anda debaixo do governo de Deus. Então o mundo se refere à totalidade da sociedade. E o mundo ele nunca vai concordar com os valores de Cristo, né? Sempre vai permanecer indiferente ou hostil a Jesus e ao Evangelho até o fim dos tempos. Isso é uma realidade, você vai encontrar essa referência lá em Tiago capítulo 4. Vamos ao versículo 12. O homem ele só tem direito de se tornar filho de Deus se ele crer no nome de Cristo.
qual a condição para ser filho de Deus, filho de Deus? É crer no nome de Cristo, é isso que João está falando aqui. Quando ele o recebe, quando o ser humano, o homem ou a mulher, recebe Jesus, ele nasce de novo, ela nasce de novo e é feito ou feita filho de Deus. A condição para ser filho de Deus é crer no nome de Cristo. Vamos ao versículo 13. Aqui nessa passagem, ela nos mostra que Deus ele não tinha obrigação de prover a salvação para o homem mediante a morte de Cristo. Deus não era obrigado a matar Jesus, entregar Jesus para a morte, para poder promover a nossa salvação. Essa passagem deixa isso bem claro. Deus não tinha essa obrigação de entregar Jesus Cristo à morte. Mas o que levou ele a fazer isso, a única motivação que moveu o coração de Deus foi o amor que ele tem, que ele sempre teve por mim, por você, por cada um de nós. O que motivou Deus a entregar Jesus à morte de cruz foi o amor e a compaixão pela humanidade. Vamos ao 14? Então, lá no versículo 1, como nós falamos no início, o versículo 1 ele vai falar da natureza divina e eterna de Jesus e das suas obras, que transcendem o tempo e o espaço, porque desde a criação, Jesus ele já existia. Então, aqui no versículo 14, o verbo ele entra na dimensão do tempo e do espaço. Olha a diferença do versículo 1. No versículo 1 ele transcende o tempo e o espaço. E aqui já no versículo 14 ele entra na dimensão do tempo e do espaço, porque ele se materializa, ele se faz carne e ele muda a história. Aleluia! O Filho de Deus que existia desde a eternidade, por um tempo ele abriu mão do seu estado eterno. Jesus ele abriu mão de ser imortal e da sua condição de Deus e se fez homem. Ele se tornou um ser humano como nós, limitado pelo tempo e pelo espaço, sujeito a dores e à morte, assim como qualquer um de nós. Jesus ele se identificou completamente comigo e com você, como homem, mas ele não tinha pecado. Você sabe que o pecado ele nunca fez parte da natureza de Jesus, assim como ele faz da nossa natureza. Mas antes da queda do homem, o homem também não tinha pecado. É por isso que Jesus ele se identifica tanto com o homem, porque ele se despiu da sua glória sem pecado. Ele veio, permaneceu aqui durante 3 anos sem pecado, mas ele se identificou comigo e com você, porque ele se fez homem e ele passou por dores, sofrimentos e se entregou à morte, por amor a mim e a você. Então, sendo assim, João ele usou a palavra carne nesse versículo para fazer uma comparação à natureza humana e não a sua propensão para o pecado, não a nossa disposição para o pecado, ok? Pula lá para o versículo 17. Sobre a lei do Antigo Testamento, nós percebemos que se experimentou uma certa medida de graça, conforme nós vemos na fé de muitos relatos que estão lá registrados no Antigo Testamento. Agora, através de Jesus, através de Cristo, a graça e a verdade, elas ficaram disponíveis em um grau muito mais elevado, através de Jesus. Se você quiser, pode ler em Romanos, capítulo 5, versículo 17 ao 21. Pula lá para o 29. Então, aqui João está dizendo que Jesus ele é o Cordeiro, provido por Deus para ser sacrificado em lugar dos pecadores,
Você sabe que até Jesus vir, né, a esse mundo como Messias, os pecados eles eram perdoados mediante o sacrifício de animais, né? Desde o Antigo Testamento até Jesus chegar. Depois que Jesus vem, ele mesmo se tornou o cordeiro que foi enviado por Deus. Porque era o costume sacrificar-se sempre o cordeiro, né? O novilho mais bonito, primogênito do rebanho, ou qualquer outro animais, pombos também, animais, né, pássaros, eram sacrificados para quê? Para remir o pecado do povo. Mas depois, né, que Jesus veio, Deus entregou ele como um cordeiro para ser sacrificado em favor dos nossos pecados, para o nosso perdão. Vamos agora ao 46. Natanael, ele sabia que os profetas do Antigo Testamento haviam profetizado que o Messias nasceria de Belém. E Nazaré era um povoado muito pequeno, inexpressivo, né? Não tinha grandes coisas a se falar sobre o povoado de Nazaré. Então, por isso que Natanael, ele não podia aceitar que alguém tão importante como o Messias viesse de um lugar tão insignificante como Nazaré. Então, você percebe, se você for ler, que Filipe, ele faz um convite, né, a Natanael. Ele diz, vem e vê. E realmente, Natanael vai e ele se depara com Jesus e ali ele começa a segui-lo também. Vamos ao 48 ao 49. Jesus aqui, ele demonstra o seu conhecimento sobrenatural, né, a sua onisciência. E o que tudo indica foi o que convenceu Natanael, né? O fato de Jesus saber tantos detalhes da vida dele, não tinha como negar de que de fato Jesus era o Filho de Deus, o Rei de Israel. Esses dois títulos, eles se referem ao Messias, né? Filho de Deus e o Rei de Israel. Lá em João 20, 31, você vai encontrar essas referências sobre o Messias. Vamos aos dois últimos versículos agora. Bom, aqui Jesus ele garantiu, né, a Natanael que ele veria manifestações sobrenaturais ainda maiores lá no futuro. Então, Jesus aqui ele poderia sim estar se referindo à futura glória, né, na vinda de Jesus depois que ele ressuscitasse. Então, sem dúvida, esse é o maior fato milagroso de Jesus no seu ministério, porque nós sabemos que Jesus fez grandes coisas, ressuscitou muitos mortos, fez muitos milagres, mas apenas sendo o próprio Deus, né, sendo todo-poderoso, ele poderia se ressuscitar a si mesmo. Aleluia! Então você pode estar lendo Deuteronômio também 7,13, Daniel, capítulo 7, versículo 13, tá bom? Bom, queridas, por hoje é só. Espero que vocês tenham conseguido compreender, espero que eu tenha conseguido ajudá-las. É claro que eu dei apenas um pano de fundo, uma pincelada aí para que vocês possam dar o primeiro passo. Vocês podem ir muito mais fundo do que isso que eu trouxe aqui para vocês, tá bom? Que o Senhor as abençoe, que essas palavras fiquem guardadas no coração de vocês e até o próximo capítulo.